Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais um olhar cirúrgico. Hoje eu vou receber a doutora Janaína Giraldi. Ela é cirurgiã plástica. Atualmente ela está trabalhando também como gestora. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela e também sobre as novas tecnologias aí disponíveis na plástica. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, Josi. Tudo bem e você? Tudo bem. Obrigada por aceitar meu convite. Fico muito feliz de te receber aqui. Eu que lhe agradeço. Eu só não estou te vendo. Mas se você está me vendo, não tem Ah, problema. eu tô te vendo. Acho que ele disse que não vai dar para você me ver. Não tem problema. Não tem como arrumar? Entendi. No fim não vai dar para você me ver. Não tem problema, Josi. É, bom, então vamos lá, vamos iniciar, né? Fala um pouquinho pra gente quem é a Janaína. Bem, a Janaína é uma menina que nasceu agora uma senhora, mas eu nasci em Sorocaba, interior de São Paulo. Fiz faculdade também no interior, fiz faculdade na minha cidade natal, lá na PUC, em São Paulo. Fiz toda a minha formação médica nos anos de 1993 até 1998. Depois eu me formei, Josi, em cirurgia geral na USP de Ribeirão Preto, então também minha formação foi no interior, dessa vez na cidade de Ribeirão Preto. E depois, finalmente, eu fiz cirurgia plástica, né? Porque todo cirurgião plástico, antes de ser cirurgião plástico, é um cirurgião geral, né? Então a gente faz uma formação dupla aí de especialidade. Então eu sou, além de cirurgia plástica, cirurgia geral, primeiramente. Cirurgia plástica também eu fiz na cidade de Ribeirão Preto. Montei meu consultório em Ribeirão Preto. Atualmente eu já não trabalho mais em Ribeirão Preto, eu trabalho na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, como cirurgia plástica e também como gestora, como você disse, de hospitais na área basicamente comerciais e de negociações na cidade de São Paulo. Essa é um pouquinho de quem eu sou, mais do que eu trabalho com, né? Eu sou uma pessoa muito esperançosa na vida também. Então, essa é um pouquinho de mim. Legal. Eu não sabia dessa parte toda aí, né? Já te conheci aqui em Limeira, então não conhecia exatamente o seu lugar de formação e de nascimento, mas legal. E por que você escolheu aqui exatamente o interior, assim, Limeira? Você tinha já alguma coisa, algum conhecimento daqui? Como que foi? Eu comecei a trabalhar em Ribeirão Preto, como eu disse, eu sempre fui muito agraciada, viu, o Josi? Isso eu queria falar também, porque eu acredito muito em Deus, né? E eu acredito que existem anjos, mas anjos no céu e também anjos na terra, porque existem muitas pessoas que acabam nos favorecendo. Então, quando você faz uma retrospectiva da sua história, eu acho muito importante que todos os seres humanos façam, né? E sejam gratos pela sua história, né? E olhar um pouquinho para trás, ver como tudo aconteceu, é tudo muito mágico, é tudo muito intervenção realmente de Deus em primeiro lugar e de pessoas que aparecem na nossa vida para nos ajudar. E eu tive, assim, eu tenho muita gratidão, porque quando eu me formei, logo jovenzinha, lá, quando eu era a cirurgia plástica, eu me formei em 2003, né? Eu já tinha terminado a minha formação completa em cirurgia plástica. E eu recebi uma grande ajuda de um professor meu, do chefe do então residência em cirurgia plástica da USP de Ribeirão Preto, e ele me deu assim toda a clínica dele para eu começar a atuar, o que é muito difícil, né, no começo de carreira, e eu tive essa ajuda muito salutar do Dr. Werther Marquesan, que já faleceu, mas de quem eu sou, aprendi tudo que eu sei em cirurgia plástica. Além disso, ele me ajudou também nos inícios da minha carreira. E logo depois, quando eu já estava trabalhando há um ano em Ribeirão Preto, com uma clínica bem formada, eu recebi um convite de outra pessoa a quem eu sou muito grata, que foi o Dr. Valdemar D'Ambrosio, que você conhece, o pai, né? Porque o filho é mais novo.
mas o pai me convidou para vir para Limeira, né, ir para Limeira, né, estou agora falando com você da cidade de São Paulo, mas para ir para Limeira e montar a minha clínica em Limeira também, que na ocasião eles estavam precisando de um cirurgião plástico e naquela ocasião não tinha nenhuma mulher cirurgia plástica na cidade de Limeira, né? E o Dr. Valdemar fazia questão de que fosse uma mulher, né, para fazer os atendimentos dos pacientes da Unimed. E ele também me estendeu a mão, eu cheguei em Limeira sem conhecer absolutamente ninguém, e foi o Dr. Valdemar que me auxiliou aí. Muitas pessoas me ajudaram, o Dr. Valdemar, alguns colegas anestesistas, alguns colegas médicos de outras especialidades, mas principalmente eu sempre que posso agradeço ele pessoalmente, né? E também falo dele aí, porque ele foi uma pessoa realmente muito importante na minha jornada já no interior, já em Limeira, né? E aí comecei a trabalhar, foi mais ou menos nos idos que eu te conheci, né? É interessante essa parte, né, de ser uma mulher, porque hoje eu não sei, mas né, antigamente a procura era muito grande por mulheres, né? Nada como uma mulher para sentir um pouco, vamos dizer, essas dores das mulheres, né? Eu acho que é uma coisa bem legal, assim, bem interessante. E o que te levou a escolher a medicina? Você sempre teve, assim, vontade de ser médica? Isso foi surgindo com o tempo? Como foi? Foi surgindo com o tempo, Josi. Eu tive também uma grata felicidade, né, de fazer uma faculdade na cidade onde eu residia, então eu não precisei sair de casa. Hoje eu vejo que isso é muito importante, porque eu aproveitei ao máximo a minha casa em Sorocaba, meus pais, meus colegas. Então hoje continuam sendo meus amigos desde a infância, apesar da distância que a vida acaba levando cada um para o seu canto, mas a gente ainda hoje é muito amigo. E fazer faculdade onde eu morava, isso foi muito legal. Só que em Sorocaba tinha poucas opções naquela época. Hoje a gente tem quase todos os cursos universitários em Sorocaba, que é uma cidade grande, né, aí do interior de São Paulo. Mas naquela época a gente não tinha muitos cursos. E o curso que mais ali me chamava a atenção era o curso de medicina, embora, né, fosse bem difícil. Hoje também é, né, um vestibular bastante difícil. Naquela ocasião já era, né? E existiu aí todo. Eu sou católica de formação religiosa e fiz também minha formação numa universidade católica, né? Que é a Pontifícia Universidade Católica, a PUC. E aí eu também tive lá essa formação que me ajudou e me ajuda todos os dias, que é uma formação humana. É entender que o paciente, embora seja um paciente que às vezes não, na grande maioria das vezes da estética, não está doente, né? Procura a especialidade para se sentir melhor, é um ser humano antes de ser um paciente, né? E isso daí eu também eu sou muito grata aos padres que participaram da minha formação e os meus professores acadêmicos. E isso faz tempo, viu, Josi? Eu sou bem antiguinha, isso foi em 1993, né? Até 1998. Entendi. Na verdade, essa parte, assim, de falar que não é... A estética, ela não é vamos dizer assim, uma doença, mas no fim, as pessoas que procuram pela estética, elas acabam tendo uma dor, né? Às vezes é alguma coisa emocional ou, né, física mesmo, mas que, assim, melhora muito em todos os quesitos, né? Até no fato de posteriormente surgir alguma doença, em vista disso, porque o emocional da gente, ele conta muito, né? Então, assim, como mulher, como você enxerga a plástica, assim, sob a ótica feminina? Olha, Josi, eu acho que assim, a ótica, eu sou de uma opinião um pouquinho diferente, assim, eu acho que a gente tem que ter um olhar bem, independente de ser exclusivamente feminino, a gente tem que ter um olhar de sensibilidade com o outro, né? Como você mesmo disse, eu não estou doente fisicamente, eu não tenho osso quebrado, eu não tenho uma vesícula inflamada,
Eu não tenho essas particularidades que fazem parte da minha outra especialidade, cirurgia geral, onde você vai lá, tem uma dor, a dor te chama atenção, você vai, tem que operar, etc. Não. Mas veja, a plástica, ela tem todo um aspecto emocional que está envolvido. Se você tem, por exemplo, uma mama muito pequena, né? Você não vai se sentir bem colocando uma roupa. E isso pode te. E o contrário também. É só dando o exemplo de mama, tá? Se tem uma mama muito grande, você não vai ter vontade de colocar um biquíni. E aí, essa vontade, e muito imposta, assim, eu sei que é muito imposta pela sociedade, mas ela existe, né? Ela é imposta pela sociedade, mas ela tá lá, não dá para a gente virar as costas para isso. Faz com que a pessoa se limite, né? Nós temos, temos uma gracinha participando aí. Meu animador dos web espectadores, né? Hoje ele quis participar, normalmente ele fica quietinho aqui agora. Hoje ele quis dar o ar da graça, assim. Então tá, agora pronto, agora senta pra lá um pouquinho, vamos terminar aqui. No caso, assim, continuando, né, eu mesma passei por isso, né, pessoalmente posso falar, assim, eu tinha um complexo muito, muito grande e, assim, demorou muito tempo pra eu parar de sentir isso, né? Era um complexo de inferioridade mesmo, assim, gigantesco. Eu sempre fui magrela, né? Não tinha nada. Então, assim, pra mim, quando eu fiz a cirurgia, foi uma diferença muito grande, assim, né? Me deu um up, vamos dizer assim, né? Na autoestima, em tudo. Então, eu entendo bem como é. Então, assim, como você se sente em poder realizar esses sonhos, né, de outras mulheres, no caso, fazer com que outras mulheres se sintam realizadas, né? Olha, José, é bem legal, né? Isso daí é uma coisa que só a minha especialidade pode fazer, né? Que é aquela coisa de você participar de um sonho, né? Quando a paciente nos procura, ela nos procura porque ela tem a vontade de desejar, ela tem o desejo de realizar é um sonho de estar melhor, um sonho de ter uma estética mais favorável, não ter limitações sociais, né? Quaisquer que sejam. E você está participando disso daí, você acaba se tornando literalmente amiga dos seus pacientes. E hoje é uma coisa muito interessante, se você veja, olha, eu me formei no ano de 2003. Aí eu fui associar, automaticamente me associei à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. 4 anos depois, eu me tornei membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? E você veja só, já são 20 anos, né, operando. Estamos em 2023. Nesses 20 anos, uma coisa bastante legal que acontece no consultório, eu acho legal, né? Porque eu gosto de fazer aniversário, envelhecer, eu não tenho esse tipo de problema, então eu acho super legal. Quando eu opero filhas de mulheres que eu já operei. Então, isso é muito bacana. Você fala assim, poxa, eu estou participando não só da vida da mãe, né? Mas agora da vida da filha. E geralmente eu lembro da menina que era neném quando estava no pós-operatório da mãe e tal, e estava indo para o meu consultório. E agora já é uma moça que estava fazendo uma prótese, está fazendo um nariz, está fazendo, enfim, alguma cirurgia desse sentido. E isso daí não tem preço, né? Não tem preço uma relação médico-paciente que vai durando todos esses anos, né? Então, isso é o que mais me deixa feliz com a minha profissão. E agora, com a minha maturidade, né? A minha maturidade está me trazendo isso de felicidade também. É muito diferente a ótica, né, da gente quando é jovem e quando a gente vai amadurecendo. Muda completamente, né? Quando a gente acha assim que não vai passar por isso, que vai ser sempre igual, que a cabeça vai ser a mesma, né? Mas é completamente diferente e muito melhor hoje, realmente, né? Eu acho. Né? Mas porque hoje você pode envelhecer com muita beleza, inclusive, fora a saúde, né? Então, sim, hoje a gente tem aí uma série de coisas para estar
promovendo o embelezamento e retardando esse envelhecimento, se essa for a vontade do paciente. Quer dizer, a gente nunca deve impor, mas se for a vontade de uma pessoa, dá para envelhecer muito bem. Hoje nós temos mais acesso a atividades físicas do que anteriormente, hoje a gente tem mais acesso a uma série de procedimentos mesmo, né, cirúrgicos ou não cirúrgicos, etc., que te dão um envelhecimento mais tranquilo. Então, você tem que estar bem com a sua maturidade, porque ela não é mais um problema. Sim. Muito pelo contrário, né, Josi? Tem gente que é mais bonita agora do que era antigamente, né? A gente olha algumas atrizes e a gente vê isso, né, nitidamente. Exatamente. Nossa, a vida era tão feinha e hoje é maravilhosa. Né? Exatamente. E assim, com alguns procedimentos, mas tem, né, tem algumas que sabem dosar, então fica aquela coisa natural, você não percebe, né, que é um procedimento, você acha que é tudo extremamente natural, né? Então é uma coisa bem feita, muito interessante, né? E óbvio que com certeza elas também se sentem melhores com tudo isso, né? Sem dúvida. E hoje, como é a procura masculina? Você acha que tem aumentado? Continua a mesma coisa? Não, é sempre a proporção, é muito mais procura um público feminino. Obviamente, o consultório de um cirurgião plástico, ele sempre está mais repleto de mulheres, né? Porque é uma questão social, uma questão histórica. Historicamente, a mulher procura mais, né? Mas hoje a gente vê os homens tendo uma procura muito maior. Você pega algumas cirurgias, por exemplo, que teve um alto crescimento nos últimos anos, e elas são basicamente cirurgias procuradas por homem. Implante capilar é um deles, né? Então, o implante capilar, e muito embora ele possa ser feito em mulheres, a grande massa dos pacientes são homens, né? Homens também procuram muito cirurgias estéticas faciais, né? Eu, como especialista que sou em face, né, subespecializada em face, eu opero muito homem. Então, a gente vê muita cirurgia, executa muitas cirurgias em pálpebras, nariz, papada. E as cirurgias corporais também são procuradas, mas numa menor intensidade, como a lipoaspiração, a abdominoplastia, enfim, as cirurgias corporais de uma forma geral. Mas a gente vê que o homem está mais vaidoso, sim. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem, né? Quem merece homem. Né? Não, descuidado, não. E sobre a tecnologia, né? O que é oferecido hoje, assim, atualmente, nesse quesito? Ó, Josi, tem tanta coisa que a gente precisa sempre estar peneirando, né? Então, o cirurgião plástico, eu acho que ele tem que estar sempre atualizado em relação às novas tecnologias, mas nunca deslumbrado. Então, eu vou explicar. Deslumbrado, você fica muito rendido à indústria que produz aquilo. Então, por exemplo, aí vem uma tecnologia de um ácido XYZ. Você tem que ter embasamento científico para estar utilizando, senão você vai estar sempre rendido à indústria, ao poder da mídia na venda daquele produto, e nem sempre aquilo é melhor para o paciente. Então, hoje a gente tem uma gama, hoje a gente abre e tem uma série de procedimentos estéticos que não são cirúrgicos. Os procedimentos cirúrgicos, as técnicas mudaram muito pouco em 20 anos que eu exerço a profissão. O que se existe é refinamento de técnica, e mudança de nome. Então, de vez em quando, você vê lá um nome novo para uma técnica antiga, mas essa técnica antiga ela é rebatizada por algum nome aí diferente. Mas se você vai ver a fundo, é a mesma técnica que você utilizava anteriormente. Agora, em termos de procedimentos estéticos, que não cirúrgicos, aí você tem desde um botox, que é muito consolidado, a toxina botulínica, né? Botox é um nome comercial. Você tem o botox, até procedimentos como fios, né? Que promovem a estimulação, a bioestimulação do colágeno, que melhoram a elasticidade e firmeza da pele, passando por ácido hialurônico. Tudo isso, hoje, ele recebe um empacotamento de nome de harmonização facial. Então, quando a gente ouve harmonização facial, não tem muita novidade em termos disso. Há muitos anos se realizam esses procedimentos. É que quando eles
ocorre em conjunto, no sentido de uma mudança do aspecto facial, por exemplo, se dá o nome de harmonização facial. Então, o que eu acho, e sempre falo quando eu estou dando entrevista, aula, congresso, qualquer coisa, é que o cirurgião plástico não pode se deslumbrar. Ele tem que sentar na cadeira, olhar o que está sendo feito, qual que é a tecnologia por trás daquele novo, daquela novidade, daquele novo produto, e aí sim saber indicar para o seu paciente. Não é todo mundo, é aquele que precisa, porque senão tem esses exageros que você falou, que fica feio, né? Geralmente a gente vê na rua e na televisão, a gente vê artistas que a gente não sabe por que chegaram naquele ponto. E chegou naquele ponto, se ele chegou, se o artista chegou naquele ponto, é porque algum cirurgião fez, né? Então aí tem um erro também, não deve ser feito assim, deve ser feito com muito estudo. Porque se fizer com muito estudo, fica sempre muito bonito, harmônico, e o paciente vai gostar e todo mundo vai gostar. E nessas tecnologias novas, assim, quais são os benefícios delas? Você acha que traz um benefício maior do que o que era utilizado antigamente? Você acha que continua, na verdade, o que muda é isso que você falou, né? Do cirurgião, ele filtrar bastante. Como que você vê? Não, Josi, nós tivemos sim, por exemplo, é que a técnica cirúrgica em si, você pega uma técnica, vou dar um exemplo de uma cirurgia de mama, ela não muda muito a técnica em si do que era desde os primórdios de quem descreveu. Mas você pega, por exemplo, a tecnologia dos implantes mamários. É inegável que hoje você tem implantes muito melhores do que você tinha há 3, 4 décadas anteriores. Então, a qualidade do material, ela interfere no resultado, óbvio, porque é um resultado muito melhor. Então, eu acredito que não é só a questão da pessoa médica em si, mas de toda a tecnologia que vem por trás através da indústria. Se você pega no quesito, né? Se você vai a fundo no quesito rejuvenescimento facial, por exemplo, né? Que é onde tem bastante mudança no dia a dia, bastante coisa nova, você vê produtos que realmente são bons. Eu lembro que os primeiros preenchedores, por exemplo, de ácido hialurônico, eram preenchedores que não tinham resultado por mais de 6 meses. Quando, você ficava feliz quando dava um resultado por 6 meses. Hoje você já tem preenchedores que dão resultados muito bons em 2 anos. Então, ou seja, é uma tecnologia da indústria farmacêutica que fez um melhoramento daquele produto, estabilizou melhor a substância, no caso aqui que eu estou dando de exemplo, é só um exemplo, o ácido hialurônico, e fez com que esse procedimento fosse um procedimento mais duradouro. Então, eu acho que essas são as duas coisas, é a boa indicação para o paciente, nunca é para todo mundo. Não tem assim, minha irmã fez, então eu vou fazer também, minha vizinha fez, eu também vou fazer. Não acho que deve ser assim. O médico tem que examinar, tem que saber indicar bem corretamente aquele produto que vai ter o melhor resultado para aquela paciente. Mas é inegável que os avanços tecnológicos das indústrias farmacêuticas foram muito importantes em toda essa evolução que a gente assistiu e assiste da cirurgia plástica. No Brasil, que a gente é muito bom em cirurgia plástica, nós somos os melhores do mundo em cirurgias plásticas, né? Isso é reconhecido internacionalmente. Então, nós não somos um país esquecido quando o quesito é cirurgia plástica, e também no resto do mundo, né? Então, essas tecnologias elas estão disponíveis em quase todos os países. No caso, assim, de você falar, né, sobre o Brasil, você acha que isso se dá pela procura ser maior, por ter, né, muito mais pacientes preocupados com a estética, ou não? Você acha que isso é assim, cultural mesmo né, de as pessoas buscarem, os médicos, no caso, né, buscarem se especializar mais, e isso não tem nada a ver com a procura? Eu acho que aqui nós temos também uma coisa muito legal, né? Quem vai lá no meu consultório se depara de cara com um livro que eu coloco em exposição, A História da Cirurgia Plástica no Brasil, né? É um livro que eu deixo lá para demonstrar a importância de como porque a gente tem pouco orgulho de ser brasileiro na maior parte das vezes, né? Até por tudo isso que a gente assiste aí da nossa classe governante. Mas a gente tem que ter orgulho de algumas coisas, e a cirurgia plástica é uma delas. Por quê?
Eu acho que vou responder a sua pergunta diretamente, mas dividida em duas partes. A primeira parte, eu acho que o brasileiro procura mais, a brasileira, né, na maior parte das vezes, procura mais, porque nós somos um país tropical. Hoje está friozinho aqui em São Paulo, está 11 graus aqui em São Paulo, mas geralmente até aqui na capital paulista é calor. Então, assim, existe uma exibição maior do corpo, existe uma preocupação maior com a estética corporal, e isso daí traz em consigo. Um país tropical, ele sempre vai ter mais exibição boa, né? Não uma exibição fútil aí do corpo, mas uma exposição boa, do que um país, por exemplo, como a Dinamarca, onde sempre é muito frio. Então, isso daí calibra um pouco a procura também. Não estou dizendo que lá não se tem a cirurgia plástica, mas, por óbvio, quanto mais você tem a exposição da figura humana, você vai ter mais a preocupação com a figura humana e com a estética humana. Então, isso é um quesito. Agora, não pode deixar de lado o porquê que o Brasil é tão bem visto assim internacionalmente em termos de cirurgia plástica. Isso se deve a grandes nomes de cirurgiões plásticos que, quando não existia cirurgia plástica no Brasil, porque não existia formação, o meu professor, que eu comecei a minha fala aqui com você, enaltecendo o Dr. Werther, ele teve que se formar nos Estados Unidos, em Cincinnati. Na época dele, não existia especialidade de cirurgia plástica para se formar aqui no Brasil. Então, pessoas como ele, pessoas como o grande Dr. Ivo Pitangui, né, que não é à toa que ele é famoso no mundo inteiro e embora falecido, citado inúmeras vezes até hoje, e outros nomes de pessoas que ainda estão vivas e que fazem jus ao nome de cirurgia, a cirurgia plástica brasileira, é devido a eles que nós também somos tão reconhecidos, porque eles criaram técnicas, eles ensinaram técnicas no mundo inteiro, eles escreveram livros, tratados, etc. Então, muita coisa que se estuda hoje em outros países é desse pessoal brasileiro, e não veio de graça, veio a troco de muito estudo. Então, nós também devemos ser muito gratos a essas pessoas que nos precederam e que hoje fizeram a cirurgia plástica brasileira, porque ela é reconhecida no mundo inteiro. Ai, muito legal. Eu amei muito ter você aqui participando comigo. Aprendi bastante, né? Muitas dessas coisas eu não tinha conhecimento. Eu acredito que a maioria das pessoas também não. Apesar de ter muita procura pela plástica, eu acredito que as pessoas elas não têm, né? Isso como conhecimento, assim, que o Brasil é tão rico nesse quesito. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem pro nosso público falando um pouco não só da plástica, né, mas enfim, da autoestima, uh, especialmente para as mulheres. Olha, eu acho que eu vou deixar então uma mensagem muito, tentar ser bem positiva. Não existe a beleza perfeita. Isso não existe em nenhum livro. O que é bonito para uma cultura é feio para outra, mais ou menos para outra. Não é isso. A gente tem que estar bem consigo mesma. Então, isso é se amar, né? E para a gente se amar, a gente tem que ter realmente aquilo que eu falei no começo. Eu fico meio repetida, mas eu acho que vale a pena mesmo repetir. A gente tem que ser muito grato a tudo que nos acontece, porque a beleza ela vem do interior. Se a gente está bem com a gente mesmo, pode ver, Josi. Tem dia que a gente está de mal com a vida. A gente se olha no espelho e acha-se horrível. É a mesma Janaína que está no espelho. Só que naquele dia a gente olha e fala assim, poxa vida, mas eu estou horrorosa. Não, você está igual. É que o seu interior não está bem. Então, quando a gente está bem, quando a gente tem aí uma vida serena, né? Uma vida de gratidão, uma vida de colaboração, realmente, de verdade, não colaboração só fake, né? Mas uma colaboração de verdade com o ser humano, eu acho que a gente vai se sentir bonita. E, finalmente, em relação à minha especialidade, não vão por modismos, né? Porque não existe milagre em cirurgia plástica, não existe milagre nos procedimentos estéticos. Então, não é modismo que a gente deve procurar. A gente deve procurar, sim, estar bem, deve procurar, sim, fazer coisas para a gente se sentir melhor, mas vamos no que é tradicional e estudado, porque aí a gente não vai ter decepção. É muito raro a gente ver uma decepção quando a gente fez uma procura correta. Então, saber peneirar.
Eu adoro a internet, eu vivo na internet, tanto como médica, quanto como gestora, advogada, eu estou na internet toda hora. Mas o que eu vejo também de parte ruim da internet é que ela tem muita coisa que não é verdade. E dentro da cirurgia plástica é a mesma coisa. Então, o que eu oriento os pacientes, que eu deixo como mensagem final, é saber peneirar tudo isso. Então, é procurar realmente um profissional legal, que tem um monte. Na cidade de Limeira tem muita gente boa, nas outras cidades. Todas as cidades hoje em dia, graças a Deus, têm bons profissionais. Procurar e saber ouvir o que é melhor para você e saber peneirar de tudo aquilo que a gente vê na internet, o que vai me fazer bem. Essa é a minha dica para que ninguém se decepcione. Né? Bom, vou fazer um elogio, lógico, né? Eu até hoje sou muito feliz com a minha cirurgia, com a minha prótese, que inclusive foi a doutora Janaína que fez, né? Eu amei muito o resultado. No caso, eu não, na época não pretendia ser mãe, acabei sendo, né? E amamentei tudo e continua tudo muito perfeito e lindo. Sou feliz até hoje com o resultado. Então, assim, a escolha é muito importante, a escolha do cirurgião, a escolha certa, porque no caso, eu como paciente não tinha noção, né, do que escolher, de como, tamanho e tudo mais. Então, assim, a escolha, na verdade, ela foi da doutora Janaína e foi uma escolha certeira, assim. Fiquei muito feliz, sou feliz até hoje. Já tem aí bem mais de 10 anos, né, a minha cirurgia. Agradeço muito. E Trocar, né, Josi? não, então, Não né? precisa trocar. Essa Ah, história também é outra fake história da internet, né? Então, se não tem problema, não precisa trocar. foi 2008, né? Assim, nossa, faz muito tempo. E, nossa, continua intacta, bonitinha, perfeita. É que a matéria-prima é boa, você é ótima. Você é muito. Então, facilita a Né? vida do cirurgião plástico. Né? Mais ou menos. Mas muito obrigada, Janaína. Fiquei muito feliz mesmo de te Eu que receber. agradeço. Eu que Gostei muito do nosso papo. E Não, muito vamos conversar sucesso aí. sempre. E vocês também, muito sucesso. Fico muito contente de falar sempre. Você sabe que eu gosto muito de você como pessoa, como profissional, admiro muito também. Como mãe, admiro muito. Então, muito boa sorte aí nessa caminhada aí. Que Deus o abençoe muito, viu, João? Amém. Você também. Tchau, tchau, Janaína. E a vocês aí que estão com a gente, muito obrigada. Até a próxima. Beijos.